Bom dia, pessoal. Então, eu sou a Daiane. Venham cá, gurias. Então, a gente aqui vamos apresentar aos poucos, então, a nossa equipe. Você já conhece a maioria, né? Eu que sou a mais nova na FEPAM, ali na divisão de mineração, na verdade, na FEPAM já sou bem antiguinha. Então, meu nome é Daiane, esta é a Mayla, nós duas somos engenheiras florestais. E a Monique, também, que é geóloga, que nos acompanha nessa primeira apresentação aqui. Nós vamos iniciar. A Andréa está procurando ali a nossa apresentação. Bom, mas nós vamos iniciar tratando dos documentos gerais do licenciamento, que são aqueles documentos mais básicos. Ainda não. Que são aqueles documentos mais básicos, matrícula do imóvel, autorização do superficiário, CAR, né? Essas questões todas que envolvem a base do licenciamento, né? Porque sem isso, além de ter o mineral na área, né, ter a ANM, o protocolo da ANM, a gente tem que ter todo esse fundamento para poder iniciar o processo, né? Então, nós optamos por alterar um pouquinho a programação, então, falarmos desses documentos gerais que vai valer para todos os TRs, senão ficaria muito repetitivo a gente ter que repetir em cada TR essa situação. Então, falaremos desses documentos gerais inicialmente, que vale para todos os TRs, e depois disso, logo em seguida, daí eu e a Mayla falaremos do meio biótico, que também cabe para a maioria dos TRs, vou explicar isso, e após, meio físico, valendo para a maioria dos termos de referência, tá? Dos códigos de brita e areia. Então, eu estou esperando a minha chefe. Não sei, eu acho que pode ser no meio. Querem perguntar e responder já no meio? Me interromper? Eu não me importo. Tá bem. Aí só falar no microfone, então, porque está sendo gravado. Então, quem quiser falar, só levanta a mão que a gente interrompe. Pergunta, responde e seguimos. Não tem problema nenhum. Alguém tem o trumbiquinho? Tá, então, essa primeira parte sobre os documentos gerais, como eu falei. Então, nós somos eu, Daiane, Mayla e Monique. Então, eu listei aqui as atividades de extração mineral, né, envolvendo o nosso foco, né, que é os COD-RAS 530.06, 530.08. E aqui eu listei os tipos de... Tem apontador? Tem, olha que legal. Tá. Quando eu boto o apontador, André me dei de novo. Não sei botar o apontador. Então, a gente alterou, né? Vocês sabem, praticamente todos os formulários da extração mineral. Né? Então, eu cito ali os números do formulário que a gente tem agora, de LP, LO, RLO. Nós falaremos, então, sobre estes formulários agora no período da manhã. E, à tarde, falaremos dos demais formulários, dos demais tipos de licença. LPIA, LPIAL, LPIALS, LOR e LORA. Quem souber todas essas siglas, decora, ganha um bombom. Não é fácil. Tá? E amanhã, então, como a André disse, no segundo dia, falaremos da extração de areia e, no final, para a aditência. Tá? O formulário da extração mineral, pessoal, o que é? Eu colei aqui, não é para vocês lerem, nem, é só para visualizar e para eu explicar que as 3 páginas ou 4 iniciais, as 4 páginas iniciais, que é preenchida, né, que é exatamente o formulário, aquilo que a gente preenche, elas são informações que elas estão no RCA-PCA. Então, a gente só pensou elas e trouxe para cá, porque são informações que a gente quer olhar e bater o olho e já saber exatamente do que a gente está tratando. São informações que a gente acha importante ter já de cara no processo. Então, por isso que a gente trouxe elas para o formulário. Né? Então, tem ali a identificação do empreendedor, empreendimento e da equipe de responsáveis técnicos,
Eu juro que eu queria tentar. Eu vou tentar mais uma vez, apontar. B. Não. Não. Tá. Aí, então, tem a identificação, né? Depois tem a localização do empreendimento em relação a duas questões que a gente considera principal, essencial, primordial para iniciar o processo: bioma e tipo de vegetação, de acordo com o IBGE, né? A localização do empreendimento conforme a legislação municipal, né? Zona rural, urbana, mista, etc., né? Tem diversos zoneamentos. E as poligonais da mineração, que vocês já estão careca de conhecer. Obrigada. Tá. Era mais simples do que eu esperava. Então, aqui é a terceira e a quarta página do formulário. E daí, então, a gente tem o processo produtivo, um resumão do processo produtivo. Os passivos ambientais, que a gente precisa saber se já tem algum passivo ambiental na área, para a gente já botar a mão nele, né? Os recursos hídricos, que temos também. E depois, por último, as informações sobre supressão de vegetação, se houver. Então, essas são informações que elas têm que estar exatamente igual ao que consta no RCA-PCA. Né? A gente, muitas vezes, recebe informações divergentes, e daí isso nos confunde, nos complica, a gente fica tentando descobrir exatamente qual é a verdade, né? Qual é a informação correta. Então, essas 4 páginas é para preencher, depois de feito o RCA-PCA, pensar lá de dentro essas informações que são as que a gente quer olhar de cara, olhar o processo e encontrá-las. Tá? Então, esse é o conteúdo do RCA-PCA, quer dizer, do formulário, perdão, e depois a gente vai ter 2 anexos, que é o termo de referência do RCA-PCA, que nós atualizamos bastante, e uma lista de documentos a apresentar. Tá. No anexo 1 dos termos de referência, vai estar o termo de referência do RCA-PCA. E aí todos vai ter mais ou menos essa estrutura. Porque, bom, assim funciona, né, o licenciamento, as atividades impactantes. Né? A gente tem que ter um diagnóstico, primeira coisa, um diagnóstico da área, o processo produtivo, medidas mitigadoras e compensatórias. Esses 3 itens são o norteador do licenciamento. Né? Então, é diagnóstico, processo produtivo, avaliação dos impactos e medidas. E o plano de recuperação das áreas degradadas ficou aqui fora, porque a gente começou, então, a solicitar esse plano separadamente. Né? Antes, a gente sempre teve, os CODRANs sempre tiveram o título de lavra de rocha para uso imediato na construção civil, a céu aberto, com britagem e recuperação da área. Mas não vinha esse projeto de recuperação da área separadamente. A gente passou a entender que isso é fundamental que venha separadamente para que a gente possa acompanhar. E, inclusive, porque é o único documento que realmente pode ter alguma alteração ao longo do tempo, né? Porque às vezes a gente espera que vá recuperar a área de uma certa forma e lá pelo meio do caminho o uso futuro altera. Então é melhor a gente ter esse documento separado, tá? Até para a gente, né, dali a pouco desconsiderar o primeiro, considerar o segundo mais atualizado. Então ele não fica dentro, né? Enfim, fica de um item separado, mas dentro do RCA-PCA. Ele veio para dentro do RCA-PCA. E, por último, ali a equipe técnica, as RTs, etc. Tá? E, então, no anexo 2, como eu disse, tem os documentos a serem apresentados. Né? São 16 documentos, basicamente. Né? Às vezes tem algum que outro, mas, basicamente, são os 16 documentos. O primeiro e mais importante é o RCA-PCA. Né? E agora, como eu disse, a gente vai falar desses documentos que são a base para o licenciamento, tá? Que são a base para a gente começar, a fundação, né? Para a gente começar um projeto. Tá? Então, eu vou chamar a Mayla para dar início a essa fala. Bom dia, então, pessoal. A gente vai falar um pouquinho, então, principalmente desses 3 aí, 4, digamos assim, matrículas, declaração e certidão e os arquivos shapefile, que é o que a gente acaba mais tendo problema, né, na documentação que vem incorreta. As matrículas, então,
é importante salientar, então, que ela tem que ser apresentada as matrículas de todos os imóveis envolvidos no empreendimento, né? O prazo de validade tem que constar os 30 dias, né? Tem que estar de acordo. O proprietário superficiário, então, que está registrado na matrícula, ele vai emitir uma autorização, então, para instalação e operação da atividade na área, e bem como a recuperação, depois, posteriormente, desse local. Então, isso é importante também. E essa matrícula também a gente está pedindo para que ela seja apresentada no arquivo geoespacial, no Shapefile. E, dependendo do caso, então, se a propriedade for rural ou urbana, deverá ser apresentado o CAR também, né? Então, não tem muito segredo na matrícula, mas, geralmente, acontecem problemas também, principalmente em casos particulares, assim, com inventário. Então, a gente já teve problemas aí com irmãos brigando, enfim. Então, tem que ter esse cuidado e ter um documento balizador aí bem importante para o início do licenciamento. A certidão municipal, então, também é uma consequência, né? Porque daí tem que ter o cuidado, ver se envolve mais de um município ou não. Aí tem que ter essa certidão dos 2 municípios. Basicamente, isso também vem muito problema. Geralmente vem um documento que é uma licença emitida pelo município. Mas não é isso que a gente precisa. A gente precisa da seguinte informação que conste nessa certidão. Tem que constar... Ah, não, Andréia. Cliquei errado aqui. Vou contar uma história enquanto isso, sobre matrícula. Esses dias a gente recebeu um caso que está muito difícil da gente seguir, né, prosseguir com ele, porque não houve ainda, então, o inventário, né, dos falecidos proprietários, não foi feito ainda o inventário, e a gente, então, recebeu a matrícula do imóvel no nome das pessoas falecidas, né? Então, a gente precisa que o inventário seja iniciado, pelo menos, né, para que a gente possa saber, né, daí, legalmente, quem são os herdeiros, né? Bom, existem brigas, né? Irmãos brigam, daí um quer um pedaço. Vocês viram que o Cid Moreira não deixou a herança para 2 dos filhos? Ai, eu fiquei chocada. Fiquei chocada. Tá, vou passar para a Mayla. Mas daí isso é um problema, né? Porque as pessoas ficam brigando e a gente não sabe quem é o proprietário da área, né? E aí vem lá uma declaração do topógrafo. Declaro que eu fui lá e medi a área. Eu fui lá e medi a área, e a área é essa. E os vizinhos estão de acordo. Gente, se os vizinhos estão de acordo, a área é essa, registra na matrícula. Sabe? Eu não posso aceitar que alguém diga para mim, a área é esta. Eu tenho uma RT dizendo que a área é esta. Bom, mas existe toda uma legislação, né, de cadastramento de imóveis rurais junto ao INCRA, que a gente não pode pular por cima, sabe? Então, não adianta vir o topógrafo dizendo que ele tem certeza que aquela área, que os vizinhos já estão de acordo com aquela delimitação. Não é a gente que vai validar isso. Inclusive, porque depois pode vir um vizinho reclamar uma parte da área, reclamar talvez até um pedaço do minério, né? Eu tenho parte nessa área, então o minério é meu também, e isso dá uma confusão. Vamos lá, então. A Andréia travou agora, não consigo passar. Ali embaixo. Isso. Tá, voltou. Bom, então, informações que a gente precisa que conste são basicamente isso aí. O que é atividade proposta, né? O endereço do empreendimento, o enquadramento no plano diretor ou qualquer legislação municipal, né? Se o imóvel está em zona urbana, zona rural, zona mista, e quais são os usos permitidos, né, para esse local, para essa matrícula. Então, até trouxe aqui alguns exemplos do que atende ou não, né? Então, essa é uma certidão básica, né, onde consta aqui a informação, né, que eu apaguei aqui para não ficar... A informação de quem está solicitando, a matrícula, e ela basicamente diz, ela consta na macrozona de produção agrofamiliar,
né, no município tal, e permite a atividade, então, do extrativismo mineral. Pronto. É isso que a gente precisa. O município se opõe, de alguma forma, ao empreendimento lá ou não, as informações básicas, e é isso aí. Tá? Não tem... Aqui tem outro modelo também, do município, acho que de Butiá, né, que consta, então, o zoneamento, né, a zona rural ou não há impedimento para a atividade, é isso aí. Né? Então, matrícula, gente, vocês têm que ir no município e dizer, matrícula não, certidão, vocês vão no município e dizem, eu preciso que tenha tais e tais informações, conste o número do imóvel ali, ou dos imóveis envolvidos, e é isso. Tá? Basicamente isso. Aqui tem um exemplo do que não atende, que é uma certidão que daí o município não fala onde é que está, coloca uma data de validade. Para nós não importa, porque a certidão vai ser solicitada numa renovação do empreendimento ou no início do empreendimento. Né? Então, se mudar o plano diretor, no momento que alterar o licenciamento na FEPAM, a gente vai pedir a atualização dessa certidão. Né? Então, não precisa ter validade, não precisa constar ali vértices de tudo, e tem que trazer as informações básicas do município não se opondo à atividade naqueles imóveis envolvidos. Bom, basicamente é isso, então, sobre certidão. Pode? Só adicionar. Tem mais microfone. Tá. Bom, bom dia, pessoal. Aqui só dando uma informação adicional com relação a esse documento que não atende, né, que a gente considera que ele não é adequado como certidão. Esse daqui é um modelo de documento que muitos empreendimentos precisam quando tem o registro de licença, né, lá na ANM. Então, esse é o documento que a ANM pede que precisa ir lá para eles. Tá? Mas não é o que a gente precisa como certidão. Né? A certidão que a gente precisa é justamente essa de localização, de zoneamento, e que o município está de acordo, né? E a atividade está de acordo, está em conformidade com o zoneamento municipal, com o plano de diretor ou qualquer outra normativa que eles tenham naquele local. Bom, então, em consequência, né, da matrícula, da certidão, a gente vai ter a informação se o imóvel é, então, zona rural ou zona urbana. E aí, apresenta-se ou não o CAR, conforme a gente já é sabido, né, nas legislações aí que abordam o tema. Então, propriedades localizadas na zona rural, né, apresentam o CAR, dessas matrículas envolvidas, sendo que tem que ter a manutenção, então, de 20% da reserva legal, identificação das APPs, fragmentos, enfim. E não poderá, então, haver a conversão de novas áreas, caso não disponha desses 20%, né, da reserva legal, quando se tratar de imóveis rurais. Aqui até trago um exemplo, né, de um CAR lá, que eu pesquisei. Então, ali vai ter a área do imóvel, as APPs, o percentual, né? Aí, o que acontece? Muitas vezes, vocês apresentam, né, o projeto com as poligonais, aí a poligonal dá no meio aqui, tá? A poligonal útil está dando no meio da reserva legal. Aí não dá, ou readequa o projeto, ou, se tiver sobrando reserva legal, pode pôr em outro lugar, então tem que adequar o CAR. Né? Então, isso também tem que ter esse cuidado aí na apresentação dos projetos, enfim. Volta aí. Um adendo sobre o CAR, pessoal. A gente tem acesso ao sistema, né, ao SICAR nacional, né? A gente tem nosso CAR, vocês viram isso, né? Que agora já não está sendo gerenciado pelo Estado e que estava muito demorado, né? O gerenciamento aqui estadual, e voltamos a utilizar, fomos migrados para o CAR nacional, de novo. Temos acesso a esse sistema. Então a gente localiza, a gente toda vez nós do meio biótico, a cada licenciamento a gente entra no SICAR e dá uma olhada de como é que é a propriedade. Então, logicamente, as APPs que estão situadas no CAR têm que coincidir com as que estão situadas no mapa do empreendimento, né? Assim como os fragmentos de vegetação nativa. Senão, aí já começa o imbróglio, né? Aí já começa a gente pedindo coisa, tá? Só para... É isso aí. Tem que levar... Se
o nome e a pergunta. Bom dia, César, da Prefeitura de Viamão. Nas situações em que não tem reserva legal no CAR, já aconteceu de eu pegar bastante isso lá, como é que vocês procedem com isso? Quando não tem, aí o projeto, a princípio, segue, né? Porque a gente não está trabalhando com aqueles PRA, né? Que é os Programas de Regularização Ambiental, que daí recupera as reservas legais. A gente está se atentando em não permitir que extermine os 20% que pelo menos tem que ter, né? Então, nos casos que não tem, aí segue o projeto. Vou tentar me expressar um pouco melhor. Eu sei que tem vegetação, eu vi lá, mas eles não marcaram... Não, aí pede correção do do projeto. CAR? Do CAR e do projeto. Tá, perfeito. E afins. É isso que gera todo um retrabalho, né? Porque daí tem que pedir a correção do CAR, ou muitas vezes alterar o projeto novamente, né? É isso aí. Bom, outro documento que dá... tem mais? Desculpa. Oi, tudo bem? Bruna Topmine Engenharia. Maila, e quando a gente tem uma dúvida de interpretação, assim, porque fala em novas conversões, né? Se não tiver os 20%. Se for silvicultura de exóticas, vocês consideram como conversão de solo? E aí também teria que ter os 20%, ou nesse caso não caberia? Não, nesse caso não. Só se for nativa. Se for nativa ou pampa nativa. Convertido. Uhum. Tá, obrigada. Bom, outro documento que, nossa, dá muito problema é o tal dos arquivos geoespaciais, né, os shapefile. A gente, então, considera a diretriz técnica, né, essa 01/2017. O que a gente precisa nesses arquivos? São 3 arquivos, basicamente, tá? 3 arquivos. Onde, no primeiro arquivo, o que deve constar? Os polígonos de tudo que for informação que cabe em polígono. Poligonal ambiental, poligonal útil, poligonal de extração, ANM, né, enfim. Então, um arquivo único com os polígonos. Outro arquivo com os pontos, né, um único arquivo também com os pontos. Aí é poços, é vegetação imune, ameaçada, enfim. Tudo que for ponto, coloca em outro arquivo. E um outro, terceiro, com as linhas, que daí é os transectos, APP, enfim. Né? Então, a gente precisa, basicamente, desses 3 arquivos. E não isso daqui. Não deve ser apresentado isso daqui. A gente abre o sol, lá, às vezes, tem 20, 30 arquivos individualizados com uma árvore lá, ou com... Né? Então, isso não. Isso acho que dificulta o trabalho de vocês, inclusive, o nosso, de ter que baixar vários, né, arquivos e ter que ficar procurando o que é o quê, né? Então, isso é uma coisa que espero que agora resolva muito dos nossos problemas, digamos assim, porque, geralmente, 90% dos ofícios tem que ir vai com o arquivo shapefile solicitando reapresentação. Só um detalhe. Arquivo gerado no CAD da shapefile gerado no CAD dá problema. O que acontece? O nosso problema é que a gente tem a ferramenta Google Word para trabalhar, né? Então, a gente tem que... Eu até vou passar aqui, que é o que... Porque daí é isso que eu ia salientar. Tem que ter essas extensões aqui, né, nos arquivos, porque senão a gente não consegue abrir também. Então, é um pouquinho chato, assim, né, em função também das ferramentas que a gente tem. Oi, bom dia. Claudicir, Topmine também. Nessa questão de padronização dos arquivos geoespaciais, né, a gente está com problemas, porque algumas regionais a gente já chegou a receber um ofício pedindo para enviar tudo separado, tipo as linhas, curva de nível, só um shape, alguma estrada, só o shape. Aí vocês falaram na questão de enviar um arquivo só para polígonos, um só para linhas, um para pontos. Mas as regionais, por que não fazem isso? É o que deveriam estar fazendo. E a gente recebeu um ofício só nesse sentido. Porque é o que diz a diretriz, né? É o que está na diretriz. Atendimento da diretriz é esse. Inclusive, no caso, eu acho que a gente pode falar, foi a Regional de Caxias, veio um ofício só com essa solicitação para separar, e nós respondemos em separado, mas argumentamos no requerimento que nós estávamos seguindo a diretriz e que não faria sentido isso. Mas, enfim, nós encaminhamos e... é bom a gente saber só para vocês saberem que não está padronizado nas regionais isso. Tá, perfeito. Bom... Tem mais alguém? Posso só falar? Não, pode ir? Não, vai, depois fala. Tá.
Então, aqui, os três, né, devem ser apresentados, os três, o polígono, o linha e os pontos. Tá? E tem que atentar para ter esse cuidado de ter essas extensões aqui, né, para a gente poder abrir. Né? E aí o que acontece? Quando a gente abre no Google lá, né, aparece assim, polígonos, né, sem o nome aqui, que daí a gente vai clicar em cima, vai ter a informação do que se trata, né, esse documento, assim como nas linhas também. Aqui, mais um modelo, né? Abro lá no Google, clico em cima, vai me dizer aqui, aqui vocês não vão conseguir ver, mas está escrito, poligonal útil. Né? Então, eu vou clicar nesses outros aqui e vai constar o que são essas poligonais, o que é esse documento. Então, pode ver que está tudo dentro de um só. Né? Eu consigo mensurar a área também, para verificar se está fechando com o que consta na planta ou no RCA-PCA. Né? Então, isso é importante. Só tem um porém. Né? Tem uma única exceção. Quando tem o manejo da vegetação nativa, que seja necessário supressão, aí sim tem que ter um arquivo separado, porque a gente precisa protocolar esse arquivo único no Sinaflor. Né? Então, ele tem que vir separado quando é uma LPI, LPIA, LPIAL, que envolva manejo de vegetação, aí esse arquivo tem que estar separado dos demais. Tá? Só para ficar claro, nos demais, renovação, LO, tudo que não envolver supressão é aqueles três ali, basicamente, e é isso. Tá? Acho que tem uma... Bom dia, Lucas, da Grande Engenharia. Então, referente aos shapes, então, o que vocês precisam não é um zip com todos os shapes especificados, é um único arquivo shape com feições diferentes. Com vários atributos, dizendo o que é ali o... E no caso ali do manejo de vegetação, os shapes são área de supressão, árvores isoladas? Exatamente, área de supressão, e se tiver árvores isoladas, também faz os pontos, no caso, né? Pontua se for poucas, né? Se for muito, não tem problema, pode fazer um polígono daí, dessas áreas. Não, é mais para ter esse controle lá no Sinaflor, né? Eles estão exigindo isso daí para nós. Então, também tem que cuidar para ter essas extensões também aqui, né? No da vegetação também, porque lá no Sinaflor eles exigem que seja o SHP e o PRJ. Então, minimamente, esses dois, quando for supressão, tem que ter. Mais alguém? Não? Monique, posso falar? Essa questão das extensões ali, ela é bem importante, tá? A diretriz técnica ela fala então minimamente quais são as extensões, porque se vier faltando uma delas, por exemplo, a gente já não consegue abrir, ou às vezes a gente até consegue abrir, mas ele dá deslocado, enfim, ele não fica localizado. Então, se atentar especificamente ali ao que é solicitado na diretriz quanto a isso. Uma outra coisa que eu queria comentar, que talvez possa eventualmente entrar como uma exceção, eu tive agora, faz pouco tempo, um caso, um empreendimento que ele tinha tantas informações para se colocar dentro desses arquivos shapes, que não era possível logar, fazer o upload no Sol pelo tamanho que ficou, por exemplo, o shape dos polígonos, entendeu? Então, eles vieram e solicitaram, podemos, então, protocolar, né, 2 shapes separados com relação aos polígonos. Né? Sim, eventualmente isso pode acontecer, né? Porque, dependendo do empreendimento, a gente tem muita informação mesmo. Mas, a priori, então, são 3 arquivos que têm que ser apresentados. Né? E daí, ali, o que vocês comentaram, né? A gente, inclusive, dentro da DEMIN, né, a gente está tentando mudar e passar a solicitar somente esses 3 arquivos, né? Porque a gente já tem uma diretriz bem antiga com relação a isso. Mas, eventualmente, a gente ainda, né, pode acabar aceitando. Às vezes não veio os 3, mas veio os 5. Né? É fácil ali a gente ainda baixar todos esses 5, fazer a descompactação, abrir e procurar o que a gente precisa. Né? Mas tem casos que vem processo com 70 arquivos shapes, né? 50. Tipo assim, esse aqui não coube, gente. Né? Eu tive que recortar. Sim, porque eu ia falar, a Mayla foi modesta aqui no exemplo. Tá? Então, assim, isso não tem como, tá? Então, foquem nos 3, que é o que é solicitado na diretriz, e possíveis exceções podem acontecer e a gente avalia, tá? Assim, isso também é importante, né? Até o Samuel frisou ali. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, também tem que deixar claro o que é cada um aqui, no momento, pelo menos, que a gente clicar em cima e ter a informação do que é, né? Não só largar ali, daí tem que ficar adivinhando também o que é, né? Tipo aqui, esse aqui ele está dizendo aqui, poligonal útil, né? Então, assim vai. Bom, acho que os
principais documentos que mais dão problema são esses que eu relatei até agora. A Monique vai dar continuidade em alguns outros aí. Que A também Sara estão... quer falar. Sim. Não colocar também. A gente recebe muito curva de nível como polígono também, né? E aí vem uma lista de todas as curvas. Não tem Polígono necessidade. como linha é bem frequente É. aparecer e a gente não consegue verificar. Bom, por enquanto é isso aí. Vai lá, Monique. Me dá um apontador. Bom, vou continuar aqui com alguns outros documentos gerais que é importante a gente comentar, tá? O primeiro deles, então, o laudo paleontológico. A gente tem a portaria FEPAM 108 de 2019. E nessa portaria, então, o que está, né, dito ali? Os municípios que estão listados na lei estadual, né, que já são reconhecidamente como potenciais fossilíferos, nesses locais, então, é preciso fazer um laudo, né, abordando especificamente 3 situações. Né? Se o empreendimento ou a tua atividade ele vai estar sobre as rochas aflorantes e rochas sedimentares. Nesse local, então, se tem uma efetiva possibilidade de ter algum potencial fossilífero. E, nesse caso, se o empreendimento vai intervir ou não, né, nessas rochas que têm esse potencial. Né? Porque, às vezes, pode até ter ali, né, alguma coisa, mas não necessariamente vai ser intervido, por exemplo. Tá? Então, vou apontar aqui atrás. Né? Aqui um exemplo de até ficou pequeno aqui na apresentação, mas de um laudo, então, que ele aborda, né, embora ele estivesse, então, no município, que está ali na lei, ele deu, então, todas as informações, né? Tinha todo um laudo mais para cima, com os detalhamentos técnicos, mas ele conclui, então, que não se situa sobre as rochas sedimentares, não tem área de potencial fossilífero e também, então, não vai ter essa intervenção. Tá? É isso daqui que a gente precisa no laudo paleontológico, quando ele é cabível, né? Naqueles que não é aplicável, então, né, é só apresentar lá uma declaração que não se aplica nesse caso. Alguns documentos gerais, então, relativos mais à questão de água. Tá? Quando a gente tem a LPI, como a gente está falando de uma questão de projeto, né, e tudo mais, a gente já precisa saber como é que vai ser o abastecimento da água nesse local. Né? Então, dependendo da situação, o empreendedor pode pegar por abastecimento público, ou então ele vai passar a ter um poço próprio, ou então fazer uma captação superficial, por exemplo. Então, no caso de tu ter o abastecimento público, né, tu precisa apresentar ali o atestado da concessionária, né, falando o volume que vai ser utilizado, que ela está de acordo com o empreendimento, com aquela atividade em si. No caso, então, de utilizar os recursos hídricos, né, de ter essa captação de recursos hídricos, então tem que ter lá a outorga ou a dispensa, se for o caso, junto ao DRH lá na SEMA. Tá? Nesse caso aqui, a outorga também ela pode ser necessária em caso de intervenção, por exemplo, né, se a cava ou alguma outra intervenção do empreendimento pegar, por exemplo, as águas subterrâneas, né? Então, nesse caso, também teria que ter aqui a questão da outorga ou a sua dispensa. E, por fim, a gente tem um documento separado também, que é com relação aos postos de monitoramento. Né? Na eventual hipótese de tu ter ali um posto de monitoramento que tu utilizou para fazer o diagnóstico, ou que tu vai efetivamente ter um programa, né, para monitoramento de água subterrânea. Então, tu também precisa ter aqui o cadastro ou a outorga. Inicialmente, pode até ser o cadastro, né? Então, isso aqui, assim, falando geral, né, pensando mais aqui na questão da lavras em geral e lavra de rocha especificamente. Depois, amanhã, o pessoal vai tratar mais especificamente, no caso, então, das lavras de areia, porque daí tem as suas especificidades. E também, né, naquilo que não for aplicável, é só informar que não é aplicável, né, lá junto ao sistema. O documento do requerimento na NM, então, como é uma LPI, né, ou uma fase inicial do licenciamento, no caso pode ser LPIAL também, né, o que precisa, então, é um requerimento junto à NM, né, daí pode ser já o de pesquisa.
Se o empreendedor já está operando, né, em porções lindeiras ali, já pode ter uma área de concessão, por exemplo, qualquer outra coisa nesse sentido. Mas, minimamente, então, aqui a questão da pesquisa, né, porque aqui o que a gente precisa é que o documento comprove que o empreendedor tem a titularidade, né, da área, e também um documento que esteja, de fato, vigente, né, naquele local. Aqui só chamar a atenção para um caso de pesquisa mineral que a gente teve um tempo atrás, inclusive já com a licença emitida, né, uma LPA emitida, e enfim, como estava no requerimento de pesquisa mineral, o empreendedor, enfim, deixou passar o prazo da sua pesquisa lá junto à ANM, e agora a gente está com o título caducado, por exemplo. Né, tem toda a fase agora de recurso, né, e tudo mais, mas é um pepininho que tivemos aí no meio do caminho por não ter sido observado lá o prazo junto à ANM. Com relação ao termo de anuência, aqui o que eu queria frisar, a Mayla comentou antes, né, sobre a questão de matrícula de imóvel, e os superficiários, eles têm que apresentar, né, a declaração, que está, então, de acordo com a atividade, com a recuperação daquela área. Mas a gente também tem o documento do termo de anuência, que é, né, na hipótese de um empreendimento estar com uma linha de transmissão, passando ali né, junto do empreendimento, um oleoduto, um gasoduto, que mais? As faixas de domínio de estradas, rodovias, que eventualmente pode acontecer ali também. Então, nesse tipo de caso, a gente precisa ter um termo de anuência da concessionária, daí no caso, né, atestando que está de acordo ou não com aquela atividade, se o empreendimento vai ter que ter um afastamento daquele local, né, ou se vai precisar ter alguma outra medida que a concessionária solicita nesse sentido, para não ter nenhuma intervenção mais drástica, tá, no empreendimento. Então, aqui também ficou pequeno o exemplo que eu coloquei, mas é o exemplo de uma anuência que a gente recebeu de uma linha de transmissão que passa no empreendimento, bem junto à área da cava, e a anuência, então, ela basicamente falou, né, que naquela porção ali ela já não estava mais de acordo com a extração, mas sim com a recuperação, então poderiam ser dados encaminhamentos, né, apenas anuindo a recuperação daquela porção da cava. O documento, o cronograma, né, que a gente pede separado ainda em muitos dos formulários. O que é importante aqui no cronograma, né, que sejam detalhadas as medidas claras e diretas, né, do que efetivamente vai ser feito, tanto em fase de LI como de LO, posteriormente, do empreendimento. E que, enfim, e essas medidas elas têm que estar ali detalhadas conforme for o tempo, né. Então, tem... Enfim, é um documento bem simples, mas tem que vir esse detalhamento. Tá? Só salientando, o pessoal do meio biótico, eles sempre esquecem de colocar as características do meio biótico no cronograma físico. Então, vamos se atentar aí à reposição florestal, à compensação, seja o que for, constar também no cronograma, porque já teve momentos que eu tive que pedir, mandar um ofício só para complementar o cronograma físico, né? Então... não está escrito biótico, daí é só o físico. Não, mas é o cronograma geral, né? Isso, das atividades, né, tanto que vão ser ali realizadas, como das medidas que vão ser, dos monitoramentos ao longo do tempo. Pessoal, só complementando, então, a gente chama de cronograma físico, mas não tem nada a ver com meio físico e biótico, né? É o cronograma executivo das atividades todas, tem que estar no mesmo cronograma, incluindo todas as atividades, né? Seja meio físico ou biótico, tá? Daqui a pouco é melhor a gente já mudar para cronograma executivo, de fato. Na verdade, eu queria fazer uma contribuição com relação à questão da ANM. Eu sei que a gente já discutiu isso em outras vezes, só porque agora eu lembrei, eu digo, deixa eu comentar, né? Que o protocolo exige, né, na fase da LPA, que tenha um requerimento na ANM, né? Muitas vezes a gente acaba tendo que fazer um jeitinho para poder dar entrada nesse sistema. Por quê?
Porque se for um requerimento de licenciamento na NM objetivo, a gente já teria que apresentar o licenciamento ambiental no ato do processo. Então, especificamente no Rio Grande do Sul, por conta dessa exigência da FEPAM, nós temos que fazer o protocolo na NM, não apresentar a licença ambiental, aí cuidar dentro do prazo, é 30 ou 60? 60, dentro dos 60 dias, para dar jeito de fazer o protocolo na FEPAM, deixar tudo amarrado, para daí fazer a juntada na NM do protocolo da FEPAM, e aí ficar alimentando o sistema da NM a cada 6 meses. Então, isso é um trabalho que a consultoria tem, para que o processo não caduque na NM, né, enquanto se dá o processo na FEPAM. Ou isso, ou tem que entrar com pedido de pesquisa, que é mais rápido, que não precisa da licença ambiental, para depois fazer uma mudança de regime a título de requerimento de licenciamento, se for o caso. Então, assim, só para exemplificar para vocês como é que funciona na prática esse trânsito com a ANM, porque acaba sendo um processo um pouco moroso, né? Não que não dê para fazer, né? A gente se ajusta, né? Mas só para comentar que não faria muito sentido do ponto de vista do outro lado do balcão, né? Ter que ter esse requerimento protocolado na ANM, já que a própria ANM exige o licenciamento ambiental, né? É uma questão de ponto de vista, mas só para colocar, porque a gente já teve N casos de ter que ficar alimentando e cuidando de um processo por conta desse trânsito. Bruna, tu te referes a ampliações? Não processos novos, porque quando eu entro com um requerimento de licenciamento numa área nova, quando eu entro na ANM, se eu não tiver licença ambiental, eu não posso... exatamente. Eles exigem a LI, então nós temos que fazer, como não tem a LP e a LI separada na FEPAM, alguns municípios a gente entra com a LP e daí está tudo certo, né? Mas é muito bom para nós que seja uma LPI, então não se discute isso, né? Mas muitas vezes eu poderia já entrar na LPI com o processo inteiro, né? É só uma etapa a mais. Mas é que a gente fica amarrado também aos requerimentos, né? Porque se eu tiver mais de um requerente para a mesma área. Não, mas aí tu entra diariamente no Sigmine e tu consegue ver que a área está livre, né? Porque ela é atualizada diariamente. Então, não teria muito vínculo, porque é mais... Por exemplo, a Monique colocou o caso do recurso na ANM, daquele caso, né? Recurso na ANM não sai nunca mais, né? Se alguém teve um resultado positivo, que se manifeste, porque é a perder de vista, assim, nessa vida não vem. Então, é mais fácil tu não fazer recurso para o processo cair um dia, voltar para o leilão e requerer de novo. É só porque na ANM a gente acaba, como depende muitas vezes de Brasília, acaba sendo um processo tão mais lento que é mais fácil negociar a nível estadual, mas é só uma contribuição a nível da prática. Assim. Mas é que a gente não consegue imaginar uma outra alternativa sem essa solicitação. Porque, pelo menos, eu preciso saber que existe um planejamento para que se minere naquela área, que existe, né, estudo, né, com disponibilidade de minério ali, não estou falando nem ainda de disponibilidade de área, né? Mas sim, o requerimento não significa que vai ser aprovado. Porque imagina assim, se a gente não pedisse nada, quantos requerimentos seriam protocolados na FEPAM e resultariam num trabalho inócuo, né? Porque se tu não vai avançar depois lá, a gente teria, né? O que vai chegar primeiro, a licença ambiental ou o requerimento na ANM, né? Então, a gente fica bem amarrado também. E uma outra coisa, só para complementar isso que a Andréia está falando, e daí os colegas me corrijam, se não for isso. Mas a gente também não vai ter como emitir uma LPI, por exemplo, se a gente não tem um documento ANM ali naquele local, entendeu? Porque, por exemplo, na LPI, a gente não vai estar autorizando a lavra, né? Seja do estéreo, seja do minério, efetivamente. Mas a gente já autoriza uma série de intervenções naquele local, né? A gente autoriza acesso, a gente autoriza o decapeamento de solo orgânico, né? Muitos casos vai ter a supressão. Então, assim, é todo um conjunto de quesitos ambientais que vão ser modificados e, daqui a pouco, tu não tem ali a ANM, de fato, que tu precisa, né? Então... Só complementando isso. Oi. Só mais uma dúvida que me surgiu agora. Vocês estão aceitando o processo só com o requerimento de pesquisa? Porque, teoricamente, ele não tem o título mineral ainda. Ou, depois do requerimento, é emitido o alvará de pesquisa para vocês aceitar. Tem alguma diferenciação disso ou não?
Se a gente aceita já com o requerimento de pesquisa ou só com a pesquisa já autorizada. Com o aparato. Não, a gente aceita o requerimento, né? É que o requerimento também não quer dizer que a área vai ser dele. Aí resulta no que a Andréia falou. Mas eles estão falando de LPI ainda, não de LO. Sim, de LPI. Isso. Aqui a gente está falando da LPI. Mais independente. Porque já teve casos que eu já vi processos abertos com requerimento só de pesquisa. Daqui a pouco, daqui a 3 meses, a ANM negou o alvará de pesquisa. E aí resulta nisso. Daqui a pouco. Assim como o requerimento de licenciamento pode ser negado. Tá, não, mas daí se isso acontecer, daí aí vocês têm que alimentar o processo de licenciamento ambiental, porque daí o processo de licenciamento já não vai mais fazer sentido, né? Mas a ANM daí pode ter negado por algum motivo que a gente também não vai entrar no detalhe, né? Só para padronizar a informação, dá para abrir o processo somente com o requerimento de pesquisa. Sim, como está no SOL. É em LPI, sim. LPI. Só também complementando ali um pouco essa questão, na fase de LPI, como aí tu, no caso disse, né, é importante que esteja já aprovado o relatório final de pesquisa, né, justamente para a gente ter essa garantia de avançar no licenciamento ambiental. Então, para o regime de autorização, né, concessão, na fase de LPI, tu até pode protocolar somente o requerimento, mas lá na frente, o processo ele só vai avançar, a licença ela só vai ser emitida, né, se o relatório final de pesquisa for aprovado, né, porque senão não faz sentido, né. Oi? Para a fase de LO depois, né, aí tu vai ter que ter a portaria de lavra, né? Então, assim, LPI, o que a gente precisa para a fase de LPI, tá? No regime de autorização e concessão, na ANM, tá? Tem que ter o relatório final de pesquisa aprovado, porque vamos supor que, tá? Vamos supor que a gente emita a licença LPI, tá? E lá na ANM não for aprovado o relatório final de pesquisa. E como é que vai ficar a questão da área? É que eu tenho a opção de não apresentar o relatório, fazer uma mudança de regime. Aí sim, aí é um caso que tu no caso traz para a gente isso, né? No caso para dentro do processo, a gente vai estar ciente disso, a gente tem casos assim, tá? E ali a gente tem esse entendimento de conduzir dessa outra forma. Mas, num caso de seguir somente na via de autorização e concessão, né, não tem como fugir, porque a gente pode emitir a licença, relatório final não ser aprovado, e aí a área já vai ter sido intervinda, né? Seja para supressão, decapeamento, enfim, né? Então fica solto, né? Mas nesse caso de no meio do processo haver essa alteração de regime, né? Traz isso para o processo, a gente vai estar ciente, a gente vai conduzir da forma melhor possível. Bom dia a todos. Só fazer uma contribuição, que a resolução com o SEMA em relação aos poligonais, ela determina que a poligonal extração ela deve estar inserida dentro do polígono da ANM. Então, a gente tem essa questão legal também. Bom, continuando aqui. A questão das ARTs, né, que também é um documento geral. A gente ainda recebe, eventualmente, alguma RT de cargo e função, né, que já faz um tempo ali que não é mais aceito. Então, a gente precisa de uma RT discriminando especificamente, né, aquilo que cada técnico, né, é responsável dentro daquele processo, tá? Seja pelo diagnóstico, seja depois, no caso da LO já em si, né, da lavra, do beneficiamento, etc.
Vou comentar aqui rapidamente sobre documentos que não são específicos da divisão de mineração, então eles não são documentos que a gente insere dentro do formulário, lá junto ao SOL, mas são documentos que toda a FEPAM solicita, né? São, então, a declaração dos bens, bens culturais acautelados, a declaração de não intervenção em terras indígenas e também em terras, em comunidades quilombolas, né? Então, no primeiro caso, a gente tem a resolução CONSEMA, de 2017, que ela lista, então, quais são esses bens, né? E diz, no caso aqui, que tem que ser dentro da área de influência direta do empreendimento. E esses dois últimos aqui, das terras indígenas e das comunidades quilombolas, a gente tem a portaria interministerial de 2015, que ela cita ali uma série de atividades, entre elas a mineração e o distanciamento, então, que é de 8 quilômetros. Então, né, no caso de um empreendimento estar dentro dessa distância, né, tem todos os encaminhamentos que têm que ser dados nesse sentido também. Né, a ampla maioria dos casos, né, só é apresentado, então, declarações, né, detalhando ali que não é aplicável ao caso, porque está em distâncias maiores ou não tem esses bens identificados na ID. Aqui, eu acho que é para finalizar agora, bem no fim, a apresentação, e de uma maneira bem geral, assim, né, o que a gente precisa, né? Que vocês apresentem documentos claros, legíveis. A gente ainda, eventualmente, recebe processos que, né, o pessoal ali faz todo o RCA-PCA, imprime, assina na mão, escaneia tudo e faz o upload no SOL. Aí a gente vai pegar o documento, né, a gente não consegue ler, a gente não consegue identificar o que está nas imagens. Às vezes é o próprio PDF, mas ali, né, porque o consultor utilizou alguma bibliografia que quer exemplificar alguma coisa nesse sentido, vem uma cópia que ela não está legível, às vezes até uma própria imagem do empreendimento ali não vem legível, né, não vem visível naquilo que ela precisa ser apresentada. Então, só cuidar com relação a isso para ficar uma informação bem clara e bem nítida naquilo que precisa ser apresentado. E eu queria pedir também uma especial atenção para a questão de sigilo, porque a gente está tendo, já tivemos agora alguns casos de processos terem sido apresentados ou totalmente ou quase que totalmente na forma de sigilo, junto ao sistema SOL. Inclusive, recentemente, a gente teve que fazer uma consulta à divisão de licenciamento ali da FEPAM por conta disso, né? Porque daí, se todo o processo está como sigilo, a gente, às vezes, não consegue nem encaminhar, né? Como é que a gente vai fazer um parecer, né? Colocar daí a gente alguma informação no parecer que daqui a pouco é sigilo, por exemplo, né? Então, a informação que a gente obteve é que, via de regra, o processo de licenciamento ambiental ele é público, né? A gente tem que prezar pela publicidade e pode, sim, ter sigilos, né, nas formas lá da lei, mas esses sigilos, então, eles são as exceções, eles não são a regra do processo como um todo. Tá? Eu quero fazer um adendo, né, uma complementação aqui. Esses sigilos, eles não são sigilos intelectuais, tá? Então, assim, o estudo, ainda que eu, como consultor, produza as informações, eu não posso alegar, né, que essa construção que eu fiz intelectual não possa ser copiada, não possa ser consultada pelos demais. Isso não é o sigilo que é aplicável para o licenciamento ambiental. Tá? Então, a minha produção técnica, num estudo que vai ser utilizado para o licenciamento, não se aplica. Tá? Sigilo é sigilo industrial. Né? Então, é um projeto que aí existe todo um regramento legal para esse enquadramento. Tá? Então, a gente tem recebido muitos, assim, né, como a Monique falou, e aí já solicitamos para a central de atendimento que barre esse tipo de documentação. Tá? Então, não existe o sigilo, porque eu produzi, eu elaborei, então, esse documento aqui, eu, né, tenho... não quero que ele seja consultado, porque alguém pode copiar e adaptar. Não, isso não existe. Tá? Então, esses processos eles serão barrados não pela divisão, não pela área técnica,
mas já lá na central de atendimento. Tá? Então, tem enquadramento para sigilo, é sigilo industrial. Tá? Então, até porque a gente precisa, pelo princípio da transparência, não é que esses documentos eles sejam disponibilizados para o público, não é? Todo o sentido do sistema online é pelo princípio da publicidade, né, da transparência. Então, esses documentos eles se tornarão públicos e passíveis de consulta, sim. Né? Então, não existe sigilo intelectual, tá, em relação às consultorias. Tá? Então, fica bem expresso aqui essa solicitação, que já nem protocolem dessa forma, porque é retrabalho. Tá? Esse processo ele vai retornar. Quem está com o microfone para passar para a colega ali na plenária? Bom dia, Caroline Topmine também. A gente pegou um caso que o empreendedor ele não gostaria de compartilhar as sondagens, porque ele estava ainda em fase, né, de pesquisa, e a FEPAM também exigiu que fosse protocolado todas as sondagens. Como que a gente procede assim nesses casos, né? Porque também é uma informação que ele não quer sair divulgando para todo mundo o que ele está encontrando ali de pesquisa mineral, né? E na ANM a gente tem o sigilo que tu consegue colocar só num documento o sigilo. Como que a FEPAM, né? Eu acho que aí ele tem que fazer uma solicitação especial, porque aí vai passar para a direção, não é, para a divisão de licenciamento, porque essa não é uma decisão da nossa área técnica, né? Então aí a direção pode verificar junto ao jurídico o enquadramento desse tipo de sigilo específico para essas sondagens. Né? Então, ele pode fazer um requerimento, né, um encaminhamento específico lá para a presidência da FEPAM, para que se avalie essa possibilidade de que essa informação não seja disponibilizada ao público. Mas que venha separado, né? Porque o importante é isso. Assim, não adianta botar todo o RCA, PCA, num documento sigiloso, entendeu? Que é isso que a gente está se referindo. Essas especificidades ali de pesquisa, isso eu enquadraria como um sigilo industrial, né? Que é uma informação bem específica. Mas colocar todos os estudos, todo o RCA, PCA como sigiloso é que não, né, que é descabido, assim. Eu ia só comentar, né? Eu acho que esse caso tem que ser avaliado realmente, né, lá por outras instâncias dentro da FEPAM, mas eu acredito que se está enquadrado ali naquela lei que fala de sigilo, né, não teria problema para esse documento específico entrar como sigiloso, né, teria que ter essa confirmação. Mas o que não dá é realmente vir um documento de avaliação de impacto como sigiloso, um mapa, né, topográfico, um mapa de detalhe, isso não é sigiloso, isso é um documento que tem que ser público. Tá? Então, acho que assim, as especificidades podem ser requeridas, né, e vai ser encaminhado se for o caso, mas não o processo como um todo, só isso para deixar claro. Bom dia, Jefferson, Rosa Ambiental. Falaste que um RCA inteiro, né, sendo colocado como sigiloso. A gente utiliza o amparo legal sob duas perspectivas, né? Uma delas em relação à propriedade intelectual e a outra em relação à concorrência desleal. Por que isso, né? Vou abrir aqui, né, de uma forma bem tranquila esse diálogo, que é o seguinte: muitos trabalhos nossos são feitos mediante dados diretos com a AutoMFS emitida, né, assinada por responsável técnico, e muitos desses trabalhos são copiados depois no sistema SOL, sem a devida referência. Já vi trabalhos que a apresentação de dados diretos de fauna sem a devida AutoMFS. Isso é uma coisa. Em relação ao plano de lavra, ele consta dentro do RCA-PCA. O plano de lavra também, de acordo com a pretensão do cliente, não é uma coisa que tenha que ser pública, né, dentro do escopo do RCA, porque ali constam informações sigilosas do empreendedor em relação aos seus bens minerais e, né, e os futuros da sua empresa. Isso é de caráter empresarial. Então, nesse sentido que eu gostaria assim, que a gente abrisse esse diálogo em relação a isso, né, propriedade intelectual, ao direito da empresa e concorrência desleal. Não existe esse direito de propriedade intelectual no sistema de licenciamento online.
As informações é o princípio da publicidade. Então, todas as informações de instrução do processo, elas ficarão disponíveis para o público depois, né? Então, não existe, para o licenciamento, esse tipo de prerrogativa. Tá? Então, infelizmente, se tu for, né, ter acesso, tu pode ter acesso hoje a qualquer informação de universidades, qualquer produção intelectual, hoje está disponível com os devidos PDFs, literatura, tudo, né? Então, assim, não vai ser no licenciamento ambiental, que tem justamente o objetivo, né, da transparência e publicidade, que vai ser diferente. Então, já te aviso, Jefferson, que esses processos eles vão ser barrados na entrada lá pela central. Tá? Então, não se enquadra na legislação, e isso iria contra o princípio do licenciamento, porque, mesmo quando os processos eram físicos, eles eram passíveis de consulta, né? Então, qualquer um podia chegar lá na central, lá no protocolo, pedir vistas ao processo, fotografar as informações, pedir cópia, né? E usar esses dados, né? Então, o princípio da publicidade ele não é só no sistema online, não, né? Ele já existia, né? Então, assim, sigilo previsto em lei, aí não se enquadra a produção intelectual dos estudos do processo. Tá? Então, isso já foi consulta já para o nosso jurídico, e eles vão ser devidamente barrados na central de atendimento. Tá? Então, só complementando, quando se trata de dado de pesquisa, cubagem de jazida tem o sigilo pela legislação mineral. Tá? Mas aí é questão de cubagem, a sondagem, acredito que esteja aí dentro também. O plano de lavra, quando tem essas questões, eu acho que ele tem que ser um documento separado, talvez. Tá? Então, assim, ó, mas... Isso. Mas eu acredito que o sigilo vocês consigam entrar, porque tá entrando os processos, até então entraram os processos, e é por isso que a gente teve que fazer essa consulta interna. A pessoa, né, informava lá que tinha a questão sigilosa, conforme a lei, e daí ela protocolava como um documento sigiloso. Tanto é que a gente conseguia ver internamente, porque a gente tem o acesso interno. Mas, né, nesse tipo de processo, se vocês tentassem consultar, vocês não teriam acesso, por exemplo. Porque ele estava integralmente o processo daí como sigiloso, entendeu? Então, nesse caso ali, aí eu não sei, André, se tu quer fazer uma consulta específica nesses casos, mas eu também acredito que no caso de sondagem, especificamente, uma cubagem, pode sim entrar como sigiloso, porque entra nessa questão de pesquisa mineral, né? Às vezes tu está ali requerendo um minério, mas tu tem outros que tu quer continuar pesquisando, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acredito que isso, especificamente, dentro dos processos que a gente licencia, é a única informação que pode vir como sigilosa. Isso, mas tem que vir desmembrado, né? Tem que vir separado esse teu arquivo, acompanhado de uma justificativa. Tá? Então, o que eu digo é isso, assim, todo o processo como sigiloso, aí não, a central vai barrar. Tá? Todo o requerimento, todo o RCA, PCA, né? Qualquer produção de estudos, isso a central vai barrar. Agora, se for um arquivo justificando que se trata de dado de produção, né, específico lá de sondagem da jazida, faz o enquadramento legal, né, e aí, para reduzir a dúvida lá na central de atendimento e evitar que esse documento seja barrado. Pessoal, o papo tá bom, mas assim, ó, nós já estamos com o horário, nosso cronograma estourado, culpa nossa, é claro, né? Mas assim, ó, o coffee break está sendo servido agora, e como nós já estamos atrasados, vamos dar uns 15 minutos só, não a meia hora. E outra coisa, quem não assinou a lista de presença, para não atrasar mais ainda, assinem a lista de presença, peguem a pastinha e o crachá, por favor. Tá? Pessoal, vamos lá. Assim, ó, o pessoal, só para um comunicado aí, alguns colegas me solicitaram,
como é que faz para se associar no Agabritas? O Sindibritas é diferente um pouco, teria que ser produtor, né? Mas o Agabritas é uma entidade que nós estamos trabalhando da forma coletiva, né? Para obter os resultados individuais, tá? Então, assim, a Agabritas ela é aberta a associar até empresas de consultoria empresas de consultoria, fornecedores, e serão bem-vindos. Lá dentro nós temos equipe técnica que nos reunimos periodicamente e discutimos os assuntos. Tá? Então, só isso. Nesse manualzinho tem um pequeno folder nosso, que não foi feito para esse evento, mas ele pode servir, tem alguns ganhos que nós tivemos durante esses últimos anos aí. Tá? Vamos convidar nossas palestrantes para subir e pedir desculpas pelo atraso, pelos inconvenientes no coffee break. Esperamos que no próximo não se repita, tá? Olá, olá. Voltamos, então. Eu e a Mailita. E meio biótico, né? Então, como eu disse lá no começo, falaremos agora só das questões de meio biótico. De manhã e de tarde, daí vai ter o destrinchamento de todos os TRs aí, questões de meio físico. Tá. Então, nos TRs de lavra, né, no geral, para o diagnóstico do meio biótico, a gente tem duas situações específicas, né? Primeiro, um diagnóstico mais macro da área do empreendimento. E depois, um diagnóstico in loco da poligonal ambiental em si. Tá? A gente fala assim, esse diagnóstico mais macro, porque a gente precisa saber, a gente precisa ter, né, a poligonal ambiental e as matrículas do imóvel em relação ao bioma, considerando um mapa de aplicação da Lei da Mata Atlântida. Eu coloquei ele aqui porque eu acho ele tão bonito, e que o mapa de aplicação da Lei da Mata Atlântica foi feito com base no mapa de vegetação do IBGE, né, 2004. Então, atende, né, às nossas demandas. Em relação aos fragmentos de vegetação nativa e tipologia que tem no entorno do empreendimento, as unidades de conservação e corredores ecológicos e os corpos hídricos e APPs que tem no entorno. É para a gente ter uma noção espacial do empreendimento. Né, porque a gente vai autorizar, enfim, a gente está vendo a viabilidade, pensando nisso, né, estamos vendo a viabilidade da implantação de um empreendimento de mineração num ambiente X. Né? Então, a gente precisa saber, primeiro, assim, onde que está esse ambiente X no macro. Né? Deixa eu ver se eu falei. Deixa eu falar uma coisa aqui. Depois eu falo de cada um. Tá, eu vou falando de cada um em seguida. Mas, assim, com relação à Lei da Mata Atlântica, né, vocês já sabem, né, a questão da necessidade de ir à rima, né, para fins das atividades minerárias, quando houver supressão de vegetação nativa estágio médio avançado. Né? Isso aí já está bem conhecido já por todos. Né? E tem que ter, isso é importante, a adoção de uma medida compensatória que inclua a recuperação de área equivalente à área do empreendimento. Né? Então, essas questões de rima. Né? As unidades de conservação. Tem duas coisas importantes que eu quero citar aqui, porque a gente nota que tem um diagnóstico um pouco impreciso. Então, a lei estadual, né, do Código Estadual do Meio Ambiente, ela define bem claramente, nos artigos 52 e 53, quando que a gente precisa pedir autorização ou dar ciência para o órgão gestor da unidade de conservação. Né? E quando se tiver EA-RIMA, é no raio de 3 quilômetros do empreendimento, faixa de 3.000 metros da unidade de conservação. Ou, se a unidade de conservação tiver o zoneamento dela já aprovado, dentro da sua zona de amortecimento. Né? E isso não vale para RPPN, APA e áreas urbanas consolidadas, porque tem outros regimes de proteção. Né? Elas podem ter um uso... podem ter maior número de atividades dentro destas unidades de conservação, né, que são as RPPNs, APAs e nas áreas urbanas. O órgão ambiental licenciador tem que dar ciência. Então, quando não tem a RIMA, a gente tem que dar ciência para o órgão responsável, no caso a SEMA,
né, quando estiver na faixa de 2 quilômetros da unidade de conservação. Ou quando estiver dentro da zona de amortecimento, né, para o caso de unidades de conservação que já tiverem os seus planos aprovados, né, regulamentados. Tá? E quando for... Então, a gente passa o processo, nesses casos, para a SEMA. Tá? Ele vai e volta para nós. Nos casos de unidade de conservação municipal, é o empreendedor que tem que solicitar a anuência, lá para o gestor da unidade de conservação municipal, Secretaria do Meio Ambiente de cada município, ou Secretaria da Agricultura, enfim, né, o órgão que faz a gestão nos municípios. Então, daí, se for municipal, vocês solicitam e nos apresentam no processo. Se for estadual, a gente dá a ciência ou pede autorização. O que acontece aqui é que, muitas vezes, a gente tem esse tipo de mapa no diagnóstico, que não nos traz informação nenhuma. Tá? A gente tem aqui um empreendimento que está a 50 quilômetros de uma unidade de conservação. Isso, a gente tem que avaliar, você, enquanto técnico, assim, quando a gente está elaborando um projeto, a gente bota ali o empreendimento e tudo que tem na volta. Mas só vai ter impacto, considerando as unidades de conservação, aquilo que está a 2 quilômetros, se não tiver EIA-RIMA, 3 quilômetros, se for atividade com EIA-RIMA, ou dentro da zona de amortecimento. Então, assim, essa distância não é impactante ao empreendimento, não é necessário que nos apresente esse tipo de informação. Tá? A questão dos corredores ecológicos é super importante, porque, às vezes, a gente vai ter manejo de fauna, né? Porque, às vezes, a gente tem que levar para o entorno do empreendimento. A gente pode ter também... identificar locais importantes para fazer o transplante de alguma espécie que esteja na área requerida, né, para o empreendimento. Então, isso aqui, sim, é uma questão que a gente considera importante no diagnóstico macro. Tá? Então, a gente vai ter, no entorno do empreendimento, as APPs, os corredores ecológicos, áreas de vegetação nativa que estejam ocorrentes no entorno do empreendimento. Esse aqui é um outro caso que não atende, não nos traz informação alguma. Tá? Então, isso que a gente queria um pouco compartilhar com vocês, assim, de qual é a ideia desse diagnóstico mais macro, né, da localização do empreendimento com relação aos habitats que tem no entorno, as unidades de conservação, corredores ecológicos. Tá. As APPs têm que estar também, né, têm que ser consideradas. Eu nem vou me deter muito nisso, né. A gente sabe que a atividade de extração de areia, argila, saibo e cascalho é uma atividade de interesse social, né? E as APPs também são importantes de serem consideradas dentro do projeto, né? Inegável. Aqui, com relação às APPs, a gente tem... Eu não estou visualizando... Aqui na linha roxa? Não estou visualizando. Mas ela está... Aqui, ó, parece estar cortada. Bom, mas aqui tem mais 2 exemplos de mapas que atendem ao que a gente entende importante ao diagnosticar no entorno do empreendimento as APPs existentes. Tá, e aí, isso é só um macro, né? E a gente vai ter o diagnóstico mais importante de todo, que é o in loco, lá na área da poligonal ambiental. Daí, como é mais importante, é a Mayla que fala, porque ela é mais velha, não é de mim. Não, então vamos lá. Acho que a gente também não tem tanto tempo e acredito que são informações já, né, consagradas de metodologia, enfim. Então acho que não cabe se deter, né, muito a isso. Mas vou dar uma pincelada rápida assim no que a gente acaba recebendo que não atende ou que poderia ser melhor ou que facilita, né, a análise do processo. Então, em relação ao PCA, em todas essas atualizações dos formulários que a gente fez, 2023, 2024, não teve tantas mudanças no diagnóstico do meio biótico, né, tanto fauna quanto flora, especificamente. Mas, ainda, por incrível que pareça, vem, às vezes, 3, 4, 5 páginas de revisão bibliográfica, que não é necessário. É um parágrafo ali com bioma, APPs, essa caracterização macro que a Dai acabou de comentar, né, é isso que importa ali, meia página. É isso aí que a gente precisa, então, né, para um contexto geral, uma caracterização geral aí do meio biótico. Então, especificamente, né, sobre a poligonal ambiental, né, faz, então, aí sim, um levantamento in loco da cobertura, os biomas, definição dos biomas, descrição das formações. Isso eu acho que, como é difícil aparecer trabalhos bons em relação a isso, assim,
Porque, por exemplo, eu preciso que vocês nos digam o que tem na área. Vocês que estão lá coletando as informações sabem, mas vocês têm que pensar em quem está olhando aquele projeto. Né? O que eu preciso apresentar para a pessoa que está lendo, facilitar, né? Então, lá tem, sei lá, eucalipto, vegetação em estágio inicial e campo aberto. Então, pronto, é isso. Lista essas formações, diz o que tem, coloca no mapa, coloca numa tabela e pronto, né? Faz o levantamento, por óbvio, lá da metodologia, que eu não vou entrar no mérito aqui. Caracterização dos estágios, né? Conforme, se for inicial, médio, avançado, do bioma, as identificação das APPs e reserva legal, quando for o caso. Isso, se não precisa também supressão de vegetação. Aí, tendo supressão, vai para o inventário, né? E aí, enfim, dados de volume para dar seguimento no projeto. Aqui tem um mapa, então, que isso também dificilmente alguém apresenta um mapa da cobertura vegetal exclusivo, assim, dentro do levantamento ali do RCA-PCA. Né? O que a gente precisa? Essa caracterização. Apresenta o mapa com a alocação das formações, se tem ou não espécies imunes, se tem ou não APP. Então, isso aqui, ó. Aqui, o que é o verde ali? Vou lá na legenda, uma legenda clara também, objetiva, né? Isso é importante. Estágio médio, inicial, o que tem, as espécies que estão ameaçadas, imunes, o que é cobertura ou não. Enfim, então isso aqui é um básico, é um dos primeiros tópicos do processo. Né? Tem que vir isso daí direitinho, de forma clara, assim, com uma legenda bacana, né? Identificando o que tem na área realmente. Então, eu quero acrescentar assim, em outros licenciamentos, né, tem gente que chama isso de mapa de uso do solo. É a mesma coisa, eu entendo que ou muito semelhante. A gente quer saber o que tem na superfície do solo onde se pretende licenciar o empreendimento minerário. O que tem atualmente? Então, não temos nenhum empreendimento ainda implantado, estamos em fase da LPI. Chega lá o técnico e avalia o que tem lá na superfície do solo. Está aqui. Está aqui o mapa de uso do solo. Nesse momento, né, no momento atual, tem vegetação, tem lavoura, tem eucalipto, vegetação em estágio médio separada da vegetação em estágio inicial, né? E é isso, um mapa de cobertura vegetal, que a gente está chamando, mas pode ser chamado um mapa de uso do solo, porque pode ter edificações, né? Então, que não é vegetal, mas também está ali caracterizado. Então, isso é só demonstrando a forma de que vocês podem apresentar isso, né? Em forma de mapa, então, além do texto, né? Por óbvio, faz uma descrição, não precisa ficar enchendo a linguiça, como a gente diz, né? Tabelas também é uma forma fácil de visualizar. As classes de uso, então, como a Dai estava falando, né? O que é acesso, o que é campo, o que é estágio médio, inicial, lavoura. Então, define ali o que tem de área, quanto que vai ter de toda a poligonal, né? É isso aí. Aí tá, de toda essa quantidade de área, eu vou precisar intervir em X. Bota em outra tabela, o outro quadro, o que vai ter intervenção, né? É isso aí. Outra coisa que está vindo muito é isso aqui, ó. A gente está recebendo muitos projetos, seja de LPI, LPIA, avanço, seja a forma que for, solicitando alocação de estruturas, pilhas, estradas, em locais que tem vegetação nativa e que necessitaria manejo. Então, a gente, a priori, prioriza o minério, né, onde está a cava, para ter a supressão. Então, para esses locais aqui de pilha, acessos, tenta então, né, construir o projeto de forma que não precise intervir em vegetação nativa, e sim deixar para que ocorra só a necessidade do bem mineral, que teoricamente, né, não acontece ali e não tem o que fazer, né? Então, ter esse cuidado aqui também é um pouquinho importante, né, assim. Outra coisa também que é importante esse diagnóstico aí, né, é as espécies imunes e ameaçadas. A gente tem ainda, né, a eritrina e a ficus baseada no decreto lá de 79, apesar da lei estadual, ficou aquela dúvida ali, enfim, mas aí ainda a gente continua cobrando, então, essas espécies imunes e ameaçadas, né, e especificamente essas do decreto. E aí apresentar também da mesma forma, né, identificar elas no mapinha lá, coordenadas, né, o que vai ser feito com ela, vai ser transplantada, vai ser, ela está em condições ruins, vai ser suprimida. Então, tudo isso é importante. Isso aqui também, relatório fotográfico das unidades amostrais,
o que tem lá, o que vocês encontraram lá. Tudo facilita, né, para análise essas informações. Aqui também, então, o mesmo mapa de antes, só que informando somente as espécies que eles encontraram lá, né, ameaçadas, imunes, identificadas, locadas ali. Aqui, também, em forma de tabela, o quadro, né, levantamento dos indivíduos. Então, eles trazem as coordenadas, onde é que foi encontrado, né, qual o tipo de manejo que vai se dar, se vai ser transplantado, se vai ser suprimido ou vai ser preservado, porque no levantamento de campo pode ter locais que tu encontra, mas tu vai manter lá. Então, conforme o projeto, né, vai ter essas... Aí apresenta os dados dendrométricos dela e também, isso é importante, né, em que estrutura ela estaria, essa espécie, né? Então, um quadro simples, né, que traz muitas informações que acabam facilitando bastante a análise, né? Aqui também daí eles citam somente as espécies, né? Daí faz um quadro resumo do que realmente vai ser suprimido, um total, né? Quantos vão ser, todos vão ser manejados de que forma? Vai ser transplantado, vai ser suprimido, vai ser preservado, né? Claro, isso aqui é um projeto grande, então nem sempre as áreas vão ter, vão ter todas essas informações. Mas eu peguei exemplos assim que aborda tudo, né? Para ficar mais claro. Aí outro documento que muitas vezes vem com problema e falha é assim como os shapes também lá, é a planilha do Sinaflor, né? Que ela tem um modelo padrão conforme o uso que tu vai estar dando para o teu material lenhoso, né? Se tu vai ficar com ele na propriedade, o IBAMA tem um modelo de planilha. Se tu vai usar o DOF lá para usar esse material lenhoso para comercialização, é outro, né? Então, mas na mineração, geralmente, ou sei lá, 99% dos casos, se usa essa planilha aqui, que é o que deveria vir corretamente, né? Então, o que ela nos traz aqui? É o produto, então, o IBAMA lá, né, para lançar no sistema do Sinaflor, ele me pede essa planilha nesses moldes, onde aqui tem o produto, que é a lenha, aí tu vai apresentar em estéreo, e o número, a espécie com o volume total, por espécie, né? Não bota, eu achei lá o halófilos em 20 locais. Não vai citar todos, tu vai fazer lá o levantamento e depois nas planilhas identificar o volume total por espécie. Aí o que acontece muito? Chega lá, isso aqui foi eu que coloquei, na verdade, essa soma. Mas vem aqui, tu faz a soma total, daí tu vai lá no laudo, lá no projeto, não fecha a conta. Então, né, isso tem que ter esse cuidado aí, vocês que fazem esse levantamento, para pelo menos os dados baterem, né? Bom, então, feito, né, o levantamento principal lá no campo, feito o inventário, se tiver supressão, vem para essa parte da Instrução Normativa 01/2018 da SEMA, né, que é em relação às formas de compensar a supressão da vegetação, seja ela por reposição florestal pelo plantio de mudas, seja ela por compensação em área, né? Então, o que acontece? Nós, ali da FEPAM, a gente analisa os laudos e autoriza, então, a supressão, mas quem vai, de fato, aprovar a forma de reposição, ou, né, a forma de compensar isso, é lá no DBIL. Né? Então, o empreendedor apresenta depois o relatório pós-corte, o empreendedor faz o requerimento no SOL, então, né, do projeto técnico lá, optando por uma das modalidades, seja ela por plantio ou seja ela por área equivalente. Aí a SEMA vai emitir, então, essa declaração e, posteriormente, então, o termo de quitação. Aqui, então, só salientando, né, como é que se define, né, essa compensação por área, né, que muitos, agora, esses últimos projetos que eu peguei, bastante gente está utilizando essa forma, né, até acho que o DBIL está preferindo também isso, né, do que propriamente os plantios de mudas. Então, o que acontece? Compensação ambiental por área equivalente, ela é registrada em matrícula, né, uma área com as mesmas características da área que tu suprimiu, do projeto do licenciamento, da mineração, no caso. Aí tu vai fazer um laudo desse local, que está sendo proposto como local de compensação, né? Salientando que não deve estar em APP, reserva legal, né? Não pode haver essa sobreposição de compensação aí.
E, posteriormente, então, com o laudo feito, protocolado o projeto e aprovado no DEBIL, em 90 dias apresenta, então, a cópia da matrícula contendo essa verbação. Isso tudo está bem detalhado na Instrução Normativa 01, né? E também, em empreendimentos até menores, assim, o pessoal opta por fazer o plantio mesmo, dentro da área, né? Até tanto que eu, inclusive, coloco isso na licença como condicionante, às vezes, quando é plantio, para justamente acompanhar também, né? Porque às vezes o DEBIL também não consegue em todas as áreas. Então, como a gente está ali no licenciamento tentando fazer essas vistorias com mais frequência do que propriamente eles, aí já consta na licença também. Então, quando o plantio é considerado quando o diâmetro é menor que 15, planta 10 mudas por estéreo de lenha, e se for maior que 15, planta 15 por uma suprimida. E se dá quitação, então, a partir do 4º ano e com, no máximo, 10% de falhas. Eu quero comentar uma coisa. Então, a quitação é a partir do 4º ano. Então, não adianta deixar para fazer esses plantios no último ano do empreendimento, entendeu? Aí a gente está com isso. Daí vai ter que abrir um PRAD só para poder monitorar os plantios que estão sendo feitos ali no último minuto do segundo tempo. Tá? Então, se atentem para isso. Aí eu queria fazer uma pergunta. Quanto a gente, se puder levantar a mão, quem que é do meio biótico aqui? Tá. Pouca gente. Uhum. Geralmente a gente tem notado que o meio físico, lógico, né, pelo projeto de Lavra, enfim, mas é muito importante essa interação do meio biótico com o meio físico no momento do planejamento, sabe? Porque a gente tem situações que se planejou uma supressão que nem seria necessária, entendeu? Que depois, inclusive, a pessoa resolveu alterar o local da pilha de estéreo, né? Ou o local onde atravessava, onde tinha um acesso. Porque, na verdade, aquilo foi mal projetado, não era necessário. Então, o meio biótico tem que estar ali grudado no pessoal do meio físico. Porque, às vezes, quer passar uma estrada ali só porque quer, sabe? Tem alternativa. E é isso que... E é nesse tipo de... É isso... Para o licenciamento da mineração, quando a gente fala em alternativa locacional, a gente não vai ter alternativa locacional com relação ao minério. O minério está ali, mas a alternativa locacional para a implantação das infraestruturas existem dentro da área do empreendimento. Então, o meio biótico tem que estar colado no meio físico. Tá? Bom, então, dá para dizer que, em relação à fauna, se faz um espelhamento do que a gente solicita no meio da flora, né? Então, não vou listar tudo de novo, né? Só para constar também, apresentem em relatório fotográfico, apresentem tabelas, apresentem em mapas onde é que vocês fizeram o levantamento, né? De forma clara, objetiva, né? Para quem tá do outro lado facilitar. Então, o laudo, né? Novamente, descreve qual foi a metodologia utilizada, conforme a área, às vezes, não tem APP lá, então não preciso fazer levantamento de íctio, né? Então, tudo isso deve ser considerado. E caso necessite, então, coleta ou transporte de animais silvestres, então, primeiramente, tem que ser emitida essa autorização conforme a portaria 28, né? Também, relação de espécies encontradas, indicando a forma, considerando as espécies ameaçadas. Mais ou menos a mesma coisa do laudo da fauna ali, replica para o da fauna. Aqui também, então, onde é que foi feitos os levantamentos, a alocação em quadros, tabelas, né, os resultados. Né, às vezes não vai encontrar somente alguma pegada, algum vestígio, né, não vai ver um animal específico. Então, tudo isso relata ali de forma clara, né, sem aquela lista de bibliografia que não cabe. Tem que ser o que está ali no empreendimento, e no máximo em torno ali é o que a gente precisa. Também, outra coisa que, além da reposição florestal obrigatória, lá que teoricamente o nome já diz, né, é obrigatória, tem outras medidas que também podem ser apresentadas, né? A recuperação das bermas, taludes, a revegetação com espécies herbáceas, o próprio cortinamento, se tem residências próximas. Então, tudo isso pode ser proposto, né? Recuperação, se tem APP nas proximidades ou não. Uma coisa que a gente está batendo bastante na tecla agora é o manejo das espécies exóticas invasoras dentro da poligonal ambiental, né? A gente está solicitando que seja suprimida todos os pinos, acácia, enfim, que estejam no empreendimento, né? Essa espécie é super invasora. E também, né, outra coisa que a gente percebe muito, assim, nas empresas que
que treinam os funcionários, né? Tudo bem, vocês são da consultoria, mas para os empreendedores, né, que têm os funcionários treinados acerca de o que eu faço com lixo, tem as regras direitinho lá, é outro empreendimento, né? Tu chega assim, tu vê claramente que quando tem esse treinamento interno, assim, de educação com os funcionários, parece que se perde um tempo, mas não, do todo assim, é de grande valia para o empreendimento. Então, isso é importante também. Outra coisa que pode ser proposta é parceria com escolas, ambientes públicos, né? Enfim, são várias formas, né, medidas para mitigar e compensar as atividades. Mais coisa? Não, eu tenho uns comentários. Sempre tem os comentários. Tem mais um? Não. Então, assim como o projeto como um todo, o RCA como um todo, né, as questões do meio biótico também seguem o mesmo formato. Diagnóstico, projeto. Então, o que tu vai fazer? Vai ter um projeto de supressão? Não tem. Tem um projeto de manejo de fauna? Não tem. Né? E medidas mitigadoras. Sempre seguindo esses 3 tópicos. Né? Diagnóstico de fauna e flora, projeto de fauna e flora, medidas mitigadoras e compensatórias de fauna e flora. Sempre pensem nesses 3 pontos, tá? E aí, volta ali nas medidas que eu ia comentar. Tá, me lembrei. Essa questão do programa de educação ambiental, né, vai estar nas licenças. E eu queria contar para vocês que esses dias eu cheguei numa área, a gente ia fazer vistoria, a responsável técnica pediu, né, que fizesse a roçada lá no entorno das mudas plantadas, que seria um cortinamento. E foi feita a roçada e foi colocado uns torrões de solo. Não sei qual era. Aquele solo não parecia ter uma boa fertilidade, porque não era terra preta, né? Era um solo argiloso, assim, em torrão até o caule da muda. Então, assim, para quê? Para inglês ver, né? Qualquer biólogo, qualquer engenheiro florestal, qualquer pessoa que trabalha com meio físico, qualquer pessoa que tenha conversado com um agricultor algum dia na sua vida, sabe que adubação de cobertura não se faz até o caule, né? Vai matar a planta, né? Vai sufocar. Então, no mínimo, 20 centímetros no entorno da muda, né? Tem que passar um rastelzinho para incorporar um pouquinho aquela adubação de cobertura, porque senão vai ser lavado pela chuva, sabe? Então, assim, informações básicas, gente, básicas. Então, assim, a gente vai ter que cobrar o treinamento ambiental. Vocês, responsáveis técnicos, têm que treinar o pessoal que está lá em campo, porque senão não está funcionando a coisa. Sabe? A mineração tem anos de licenciamento, há muitos anos se pede cortinamento, há muitos anos se pede plantio de mudas como forma de compensação pelo impacto ambiental. Então, além da obrigatória, também se faz muitas vezes a compensação mediante plantio de muda. E agora tu chega em 2024 e vê aquilo, eu esqueci de botar Ela me lembra de botar uma foto para a próxima apresentação, porque assim é surreal. Tá, bom, continuando então, até a Monique falou de manhã das RTs, aqui eu vou frisar novamente, né? Não se aceita então a de cargo e função. E o que é importante assim para nós é que conste na RT, vocês como técnicos, o que vocês estão sendo responsáveis, pelo quê? Eu sou responsável pelo laudo de cobertura, eu sou responsável pelo inventário, sou responsável pelo levantamento da fauna. Bom, então escrevam isso na RT. Né, descrevam o que vocês estão sendo responsáveis e o que vocês estão também sendo responsáveis por executar. Porque não adianta só o projeto, a gente precisa também que conste a execução. Quem é que vai executar lá, acompanhar a supressão lá no campo? Né? Quem é que vai acompanhar para não ocorra a intervenção mais do que foi autorizado? Então, isso tem que ficar claro na RT. Muitas vezes eu tive que também encaminhar ofício solicitando a readequação da RT. Né? Então, se atentem para isso daí também, descrever exatamente o que cabe. Aqui, então, até trago um exemplo do CREA, uma do CRBio, né? Por tudo que se é responsável por aquele empreendimento, né? Pelo levantamento, por orientação, laudo, projeto e execução da reposição florestal. Então, esses aqui são 2 modelos legais assim que podem ser seguidos. Tá? Esse também, então, falando mais especificamente sobre o meio biótico, né, também às vezes, além de não vir aquele mapa que eu falei inicialmente, na planta também a gente pede algumas informações importantes, né, no processo de LPI, LPA, né, que também carece, às vezes, vindo dos técnicos. Né. Então, tem que constar ali as poligonais, minimamente, né, se tem ou não APP,
Onde é que vai ser implantadas as medidas? Vai ter plantio de mudas. Onde é que vai ser? Coloca lá, né, uma tabelinha lá dizendo e indicando onde é que vai estar essas mudas, né? Aqui eu trago um modelinho, então, de planta, onde... Outra coisa também que falta, às vezes, na legenda, não custa colocar qual é a área da poligonal ambiental do lado, das poligonais, enfim, todas, né? Coloca do ladinho ali, a área tal, a área isso. Identifica, então, as APPs, o direcionamento da lavra, qual é aquilo que nós estávamos falando anteriormente, o que tem no solo ali. Tem vegetação nativa, tem solo descoberto, onde é que vai ser as pilhas, tem remanescente de vegetação. Uma planta simples, descrevendo exatamente o que tem na área lá. O que tem na área. É isso que a gente precisa. E, por óbvio, né, com a delimitação das poligonais. Outra coisa também importante é já considerar no cálculo das áreas aí aquela manutenção dos 5 metros da vegetação, né, das pilhas projetadas, da cava, de qualquer infra, né, também manter esse distanciamento. Aqui também tem um outro modelo, né, que é um projeto bem maior, então consta que teve aqui, por exemplo, a transplante dos rivulídeos. Onde é que foi? Então, tudo que é informação importante, relevante, constar aqui. Cortinamento vegetal, enfim, plantio, espécies a serem transplantadas. Aqui também tem o uso do solo, o que tem em cada cor dessas é uma determinada cobertura, né? Aqui, por exemplo, se tratava de uma LPIA, então coloca qual foi a poligonal licenciada, mais o que está sendo solicitado, né? Isso também é importante constar na legenda, facilita o trabalho, e cuidar também para que o que está aqui de informação feche, corrobore com o que está no processo, né? Que às vezes nem isso acontece, né? Então, esse cuidado. Aí, acho que para finalizar, a planta de configuração final também. Então, a gente precisa que na final diga o que vai ficar lá, o que vai ter lá, né? Quais as medidas que estão propostas para aquela área no fim da lavra, né? Qual a cota de arrasamento, como é que vai ficar as bancadas, os taludes, né? Isso também é importante que conste, né? Então, aqui tem os perfis apresentados, por exemplo, aqui ficou a APP, aqui ficou os remanescentes. Então, informações básicas também, né? As áreas aqui, tirar as estruturas, se tinha, sei lá, um abastecimento, tinha uma infra lá, remove da poligonal final, né? Porque isso faz parte do fim do projeto. Aqui também mesmo do anterior. Então, lá na cava ficou o quê? Vai ser projetado o quê? Ficar um lago final. Então, representa na planta isso daí, né? E, por fim, as características ali, se o cortinamento vai permanecer, se o transplante, o plantio vão ficar ali. Né? Isso são informações básicas que, né, são importantes. Acho que era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, mas aqui. Na verdade, quanto ao termo de referência no que tange ao meio biótico, a gente não teve muitas alterações. Por isso que essa fala aí é um pouco mais rápida. O que a gente quer mesmo é salientar alguns pontos, como a questão do treinamento para o meio biótico, a questão do acompanhamento técnico in loco do meio biótico, quando houver manejo de vegetação, quando houver manejo de fauna, e, principalmente, constar no mapa da configuração final o local das medidas mitigadoras e compensatórias que não está vindo. Então, são alguns pontos que a gente quer só pensar, né, da importância de constar, porque não teve alteração, assim, grandes alterações. Bom dia, eu sou Kellen, bióloga da Inova, e é uma pergunta que vocês já colocaram ali em relação aos estágios, se vai para a EIA ou não, mas às vezes a gente se depara com a situação, né, na parte de lavra, predomina um estágio inicial de vegetação, mas tem alguns exemplares em estágio médio. Tá? A gente vai considerar, para fins, se vai ser EIA ou não, a gente considera a vegetação que predomina, ou pelo fato de existir esses exemplares, né,
maiores, se a gente deveria já pensar e considerar um EIA? Primeiramente, não existe alguns indivíduos em estágio avançado. Isso não existe. Estágio é para fragmento. Então, existindo alguns indivíduos de maior porte, que são indivíduos que ocupam estratos superiores, vegetação, clímax, né, que atingem os estratos superiores da vegetação, existindo esses indivíduos, já é um indicativo para ti de que este fragmento está em estágios mais avançados. Tá? Não existe indivíduo, gente. O estágio sessional, ele é de fragmento, não é de indivíduo. Tá? Então, alguns indivíduos se apresentam mais em estágios sucessionais mais avançados. Então, se tu tem alguns indivíduos que são característicos de clímax, é porque este fragmento não está em estágio inicial. Tá? Tem que tentar considerar a CONAMA, né, ali, verificar, tem vários elementos ali, tem outras coisas a ser consideradas, serrapilheira, daí tu faz o laudo, levantamento, diâmetro, altura, e vê em qual que se enquadra ali, né? Aquilo tem que se basear naquilo ali. Geralmente os fragmentos estão impactados, né? Então a gente vai, mas isso não impede de caracterizá-los, né? Sempre vai ter um boi que passa ali embaixo, né? Sempre vai ter alguma descaracterização de um fragmento, né? Mais alguém? Acho que era isso. Então tá, vamos para o almoço mais cedo, chefe. Pessoal, só um outro esclarecimento aqui. Alguém no intervalo comentou, voltando para os documentos sigilosos, tá? Alguém no intervalo comentou que no sistema SOL havia só a alternativa de marcar todos os documentos como sigilosos ou não marcar nada. Fake news, tá? Não é verdade. Existe um documento 1213 dentro do sistema que ali se anexa todos os documentos, né, que sejam, de fato, caracterizados como sigilo industrial. Tá? Então, não há como ou marcar tudo ou marcar nada. Tá? Eu acabei de abrir um processo aqui que tinha até matrícula como documento sigiloso. Tá? Então, vou dizer para vocês, não façam mais. Tá? Porque a gente vai começar a indeferir sumariamente esse tipo de requerimento que venha na sua completude como sigiloso. Tá? Então, verifiquem o que diz na lei, e tem um aviso gigante no SOL sobre a caracterização de documento sigiloso. Tá? Conteúdo científico não se configura como sigilo industrial. Tá? Eu posso até ler para vocês aqui, né? Para quem não conhecer, mas quando vai colocar, tem uma informação gigante na caracterização do documento 1213, que identifica o que é o documento que será, né, que é aceito como sigilo. Tá? Só para deixar claro assim, que não existe isso de marcar tudo ou marcar nada. Tá? Tem que colocar dentro deste documento 1213 como sigilo industrial, e os demais todos ficam disponíveis para acesso liberado. Tá? Mas não mais coloquem todos como 1213. Numa resposta ao ofício, eu consigo colocar que ele é sigiloso? Uma parte, um anexo sigiloso? Pelo que vejo daquela orientação do DL, pelo que eu lembro, ele falou. Não sei. Mas por que seria objeto de resposta num ofício um documento de sigilo industrial? Sim, mas só que a gente não colocou ainda. Se esse teu documento... Primeira coisa, tem que vir acompanhado de uma justificativa, de enquadramento legal. Não basta colocar ali o documento
sem dizer isso. É a primeira coisa que está escrito lá na caracterização do 12.13. Eu vou ler para você, só um pouquinho. Eu estou aqui com o e-mail que a divisão encaminhou para a gente na época, tá? Eles especificam, então, como é o caso ali quando abre o processo, que daí já é dessa forma que acontece, e pelo que está aqui, quando a resposta a ofício se faz da mesma forma. Tu tem como apresentar uma complementação na forma de condição de sigilo. Tá? Mas, assim, aí, porque daí vai até fugir um pouco da questão técnica, né, do que a gente vai saber ou não informar ali dentro do SOL. Se tiver algum problema daí nesse tipo de resposta, aí daqui a pouco dá de entrar em contato com a gente, ou a gente já direciona ali para a divisão de licenciamento, a central de atendimento. Mas pelo que eles informaram, né, porque são esses dois momentos que poderia ser protocolado alguma coisa com sigilo, né, quando tu instaura ou no ofício. E, a princípio, está permitido em ambos. Tá? Eu estou vendo que tem bastante dúvida, né? Então, eu vou ler o que diz ali no SOL, como ajuda sobre o sigilo. Tá? As pessoas físicas ou jurídicas que fornecerem informações de caráter sigiloso à FEPAM deverão indicar essa circunstância de forma expressa e fundamentada, tá? Conforme a Lei 10.610, de 2003. Tá? Então, o requerimento e a fundamentação deverão ser o primeiro item do documento anexado. Nota 1. O sigilo industrial deverá ser comprovado pelo interessado através do pedido ou de registro de patente, nos termos da Lei Federal 9279, de 1996. Nota 2. Conforme a Lei Estadual 15.434, de 2020, é a obrigação do Estado, sempre que solicitado e respeitado o sigilo industrial, divulgar informações referentes a processos e equipamentos vinculados à geração e ao lançamento de poluentes para o meio ambiente, bem como os riscos ambientais decorrentes de empreendimentos públicos ou privados. Logo, informações desse teor não são consideradas sigilosas. Nota 3. Não se considera invenção nem modelo de utilidade patenteável e, portanto, não passível de sigilo industrial, nos termos do artigo 10º da Lei Federal 9279, de 1996, entre outros. Aí citam aqui os exemplos. Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos, concepções puramente abstratas, esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários e de fiscalização, as obras arquitetônicas, artísticas e científicas e qualquer criação estética, programas de computador em si, apresentação de informações. Tá? Então, isso é bem importante. Tá? Então, é tudo aquilo que a gente falou. Tá? Então, existe uma necessidade de enquadramento legal. Tá? Então, ele tem que vir devidamente instruído já no início desse documento, tá? Para que ele possa ser aceito ou não. Tá? Mais alguma dúvida? A gente começa um intervalo ou inicia? Para o almoço e retornamos, então, 1h30? Podia começar às 13h30, então. 13h30, então, retornaremos. Nos documentos, no material de divulgação, foram passadas algumas sugestões de local para o almoço, né?